Pessoal, a gente começa daqui a pouquinho, ok? Daqui, deixa eu ver, 3 minutos, beleza? Tô vendo que já tem 8 pessoas aí. A gente começa já daqui a pouquinho. Pessoal, boa noite. Quero saber se estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Queria saber se o chat está funcionando também. Por que está falando que não é possível conectar ao chat? Até coloquei um olá aqui, queria ver se está dando direitinho. E até colocar aqui no grupo aqui que começou, para o pessoal chegar. Gente, olha só. A aula de hoje é uma aula que ela é muito importante porque ela lida muito com frustração que muita gente já teve. Não sei se alguém aqui já teve alguma coisa assim. Que é o seguinte: é a pessoa que estuda, estuda, estuda e não tem resultados. E aí ela estuda mais um ano e o resultado não chega. E eu mapeei 3 motivos principais assim que isso acontece. E aí eu queria falar um pouquinho desses motivos e queria que a gente achasse já que há alguma solução importante. Eu queria só dar um jeito aqui nesse chat, porque. Deixa eu ver se. Se vocês puderem colocar aqui, gente, alguma coisa aqui no chat. Mas eu acho que não tá funcionando. Então. Que coisa. Que eu queria muito, né, gente? Ouvir vocês aqui também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, agora eu tô vendo. Ah, aqui, ó. Beleza. Agora eu fiz aqui um tanto de gente falando que tá funcionando e tal, tal, tal. Ah, tá. Só que aí eu tô precisando de. Ok, então beleza. Só que eu tenho que ver em outra janela. Não sei porquê, gente, hoje. Mas eu vou alternando aqui e vou vendo direitinho. Bom, então é o seguinte, provavelmente muita gente aqui já aconteceu isso de estudar, 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 mas não ver os resultados. Às vezes isso acontece no geral e às vezes isso acontece em matemática, ou às vezes isso acontece em física, ou às vezes isso acontece numa disciplina específica, não é? E o primeiro erro que muita gente comete é estudar errado, tá? Principalmente no Brasil. O que é um estudo errado? É um estudo muito passivo. Então preste atenção aqui. Então, um estudo muito passivo é aquele estudo que eu estou só recebendo conteúdo, mas que eu não processo. Então, eu não estou fazendo o meu cérebro trabalhar naquilo de verdade. E aí, o que acontece? Eu vou, estudo, beleza, gasto tempo. Se eu tiver que fazer uma prova igual na época de colégio, beleza, eu vou, faço aquilo, até for bem. Mas depois de 1 a 2 meses eu esqueço muita coisa. Então, o primeiro erro que muita gente comete, que não vê resultados, é estudar de um jeito errado. O que tem no estudo do jeito errado? Tem muito estudo passivo, ou seja, muita aula, muita videoaula, muita leitura, muito resumo, sabe aquele resumo enorme? Copia e cola, que eu pego do livro ali e vou copiando, que eu tô assistindo uma videoaula e eu vou anotando tudo ali, mas eu chego, eu não sei o que tem ali no final. É um resumo gigante que eu não consigo voltar naquilo. Sabe o que é muito passivo também, gente? Fazer questões quando eu acabei de estudar. Então, a pessoa que só faz questões quando ela acabou de estudar, a gente presta muita atenção nisso, gente, porque
99% dos estudantes que eu conheço fazem isso. Tá, gente? Isso é um erro muito grave. A pessoa está gastando o tempo dela à toa. A pessoa vai, ela acabou de estudar a primeira lei de Newton. Ótimo. Aí ela vai e faz 30 questões de primeira lei de Newton. E aí ela vai acertar, porque ela acabou de estudar, inclusive ela está consultando ali as dúvidas que ela tem e tal. Só que isso é muito, muito, muito passivo. Porque eu tô ali na minha zona de conforto, eu vou acertar as questões, eu vou achar que eu tô arrasando, mas quando eu for para um simulado, que eu não sei que aquilo é a primeira lei de Newton, que eu tenho que achar aquilo no meio disso tudo, que eu tenho química, física e biologia juntos, eu erro. E aí a pessoa fala assim: meu Deus, Sabrina, eu acerto tudo nas listas de exercício, eu acerto tudo nos módulos, eu acerto tudo nos capítulos, mas eu vou muito mal nos simulados, mas eu vou muito mal no Enem. Por quê? Porque ela está estudando do jeito errado. Ou seja, ela está fazendo questões, mas ela está fazendo questões só por tema. E fazer questões por tema, gente, é importante, mas a gente não pode só fazer questões por tema. Ou só fazer questões quando eu acabei de estudar. Quem aqui que faz isso, gente? Que faz muitas questões, né, por tema. E aí, tem um termo, inclusive, que a neurociência chama, que é de overlearning, tá? O que é isso? Que não adianta, assim, depois que eu aprendi um assunto, não faz diferença eu fazer 20 questões ou 100 questões daquilo. Tá? E o overlearning é quando eu fico fazendo muita coisa daquilo ali que eu já sei, eu gasto tempo, mas eu não melhoro a aprendizagem. Então, o que eu vejo? Que muita gente estuda de forma passiva porque é confortável, né, gente? É muito mais confortável assistir uma videoaula e tudo mais do que eu pegar e ficar explicando a matéria. Então é confortável, gasta menos energia, a pessoa já está acostumada, ela sempre estudou assim, os pais dela estudaram assim, os professores estudaram assim. Então é um jeito que ela já conhece e tudo mais. Mas não dá resultado a longo prazo, ok? E um dos problemas é que funcionou, né, gente, na escola. Gente, ó, dá um like aí se isso aqui tem a ver com vocês, tá? Põe aí um joinha aí, se fala assim, isso aqui tem a ver comigo, é muito importante para eu entender isso aqui. E aí, muita gente não gosta de lidar com a frustração. E para a gente aprender, muitas vezes a gente precisa de lidar com frustração. Então, quanto mais ativo um estudo, mais a gente consegue melhorar isso. Então, a pessoa que estuda muito e não tem resultado, gente, eu vou falar assim com vocês assim, que eu aposto que 90% dessas pessoas têm um estudo principalmente passivo. E aí ela vai e ela acha que ela tem que melhorar os resultados, o que ela faz? Ela vai e arruma mais aula para ela. E ela arruma mais exercício por tema. E ela arruma mais resumo. E arruma mais aula. E mais aula. E mais aula. E ela tá sempre na mesma estratégia que não tá dando resultado, ok? Então, fazer exercício por tema é importante? É importante. Agora, o que é um erro grave? Só fazer questões por tema, não fazer questões misturadas, tá? Por mais desconfortável que seja fazer questões misturadas, que eu não sei do que aquela questão está falando. E um outro ponto que é muito importante é fazer algumas questões, gente, sem ter que estudar aquilo antes. Porque se eu já vi, vamos supor que eu tive uma aula de primeira lei de Newton, eu assisti uma videoaula de primeira lei de Newton. Aí uma semana depois eu quero fazer questões de primeira lei de Newton, não faz sentido eu voltar no conteúdo e ler aquilo de novo. Porque se eu estiver lendo aquilo de novo, gente, eu estou gerando o que chama de ilusão de competência, né? Que é eu achar que eu estou sabendo. Aí eu estudei uma coisa que eu já tinha que saber, porque eu estudei semana passada, aí eu acerto as questões. Ou seja, virou passivo de novo. E quando, na verdade, se eu já estudei isso, ou porque eu fiz um cursinho ano passado, ou porque eu fiz o ensino médio, ou porque eu estudei semana passada, ou porque eu tive aula, o ideal, por mais desconfortável que seja, é que eu comece o estudo com algumas questões. Por quê? Porque aí eu vou saber exatamente como que eu tô e eu vou melhorar, inclusive, minha concentração nos estudos e eu vou conseguir direcionar meus estudos melhor. Né? Eu coloco de 5 a 7 questões para as pessoas que eu acompanho, isso faz muita diferença. Outro ponto importante, a gente precisa de treinar do jeito que a gente vai ser avaliado. Então, não adianta eu só fazer questões por tema. Eu preciso de fazer 45 questões de química, física e biologia misturadas com tempo, não é cronometrado para aquilo, por mais desconfortável que seja. Quem só faz questões por tema, gente, a pessoa tem a falsa impressão de que ela está aprendendo, mas ela não está. Por quê? O primeiro desafio, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, né? Nicole colocou essa questão de fazer questões por tema, não tinha pensado.
Aí, Mayara, o ideal é o seguinte: você teve a aula, aí você vai fazer os exercícios, começa direto pelos exercícios, entendeu? Não volta naquilo, não. Gente, eu não sei porque o chat está abrindo uma outra aba, por isso que eu não estou vendo aqui no tempo real, mas eu vou lá e volto, tá? E aí, o que acontece? Toda a questão do Enem, então, a gente vai colocar em 180 questões do Enem, ou qualquer vestibular que for fazer, o primeiro desafio que a gente tem é o seguinte: eu olhar para aquela questão e eu identificar naquela questão o que eu tenho que usar, ok? Dentro de tudo que eu já estudei na minha vida, eu vou olhar e falar, opa, que eu tenho que usar ótica. Aqui eu tenho que usar Era Vargas. Aqui eu tenho que falar sobre simbolismo, né? Então eu tenho que olhar para a questão e falar isso. De todas as questões, de todas as 180 questões, ok? E aí, quando eu faço questão por tema, primeira coisa, esse exercício que eu tenho que fazer em todas as questões do Enem, que gasta tempo, que é um exercício importante, já foi feito por mim, tá? Então, eu já sei que aquela questão é de primeira lei de Newton, eu já sei que aquela questão é de Era Vargas. E isso já facilita muito o meu trabalho, ok? Isso já fica muito mais fácil para mim, porque aí eu já achei esse compartimento. Se for uma questão de história ou literatura, gente, esse trabalho ficou mais fácil ainda. Porque qual que é a questão típica de literatura e de história do Enem? Eu tenho um texto, eu tenho um quadro, eu tenho uma imagem, e eu tenho que identificar, por exemplo, o período histórico ou o movimento literário. Concorda? Nossa, minha garganta tá... Só, gente, que se aquilo ali tá na lista ou no capítulo de independência do Brasil, já facilitou muito para mim. E muitas vezes, inclusive, a resposta é independência do Brasil, né? Se aquilo tá no capítulo de simbolismo, nossa, já facilitou muito para mim, porque eu já sei exatamente o que é. Então eu não tenho que gastar aquele tempo e aquele esforço identificando o que é. Inclusive, por exemplo, tem um curso muito famoso aqui em Belo Horizonte, que os meus clientes, a gente... assim, isso gera muita ilusão de competência nesse material. Que eu nem posso falar mal, porque, inclusive, eu sou autora de uma parte lá do material, né? Mas eu sugeri mudar, mas não acataram minha sugestão com as pesquisas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, tem lá, química orgânica. Química orgânica é o que mais cai no Enem de química, né, gente? O que mais cai, já, assim, desde 2009. Aí, o que acontece? Qual que é a grande dificuldade de uma pessoa? É quando ela vê ali, né, uma estrutura e ela tem que identificar ali, se é um aldeído, se é acetona, se é um anel benzênico e tudo mais. Só que esse material desse cursinho, e eu sei que vários outros, não, a pessoa tem assim, um capítulo de aldeído, um capítulo de cetona, um capítulo de ácido carboxílico. Ou seja, tudo que está naquele capítulo, a pessoa vai identificar, é aldeído. Ela não tem que fazer muita coisa, entende? E aí, depois que eu já identifiquei 10 aldeídos, gente, eu faço 30 questões, eu vou só acertando, só acertando, só acertando. Depois que eu fiz 20 questões de probabilidade, gente, eu vou lá e vou só acertando, só acertando, só acertando, né? Tem, inclusive, uma pesquisa muito famosa da neurociência que ela mostra isso. Quem faz questão por tema, acerta enquanto está estudando 90%, 89% para ser mais preciso. Mas depois de 2 semanas sem estudar, quando a pessoa vai fazer uma prova que as coisas estão misturadas, dos conteúdos que ela fez por tema antes, ela acerta 20%. Né? Que é aquele sentimento, assim, muito frustrante de, meu Deus, eu acertei tudo nos capítulos, eu acertei todos os módulos e fui muito mal no simulado. E o grande problema disso, que a gente chama de ilusão de competência, é que a pessoa deixa de acreditar nela. Porque uma coisa é a pessoa falar assim, sabe, não estudei, eu malandrei e tal, fui mal, sei que eu tenho que estudar mais. Agora, outra coisa é a pessoa falar assim, eu estudei, eu dediquei, eu abri mão de sair com meus colegas, eu acertei, Sabrina, tudo dos capítulos, e eu só vou mal no simulado, e minhas notas não aumentam. Aí a pessoa começa a duvidar dela. Ela fala, não é possível, porque fulano que é inteligente, porque isso não é para mim, porque eu não consigo aprender química, não, isso não tem jeito, isso não entra na minha cabeça, eu sou ruim em química, meu pai era ruim em química, eu sou ruim em química. Aí a pessoa deixa de acreditar nela. Então, e eu vejo muita gente caindo nesse erro, viu, gente? Então, estudar errado é um dos motivos da pessoa dedicar muito tempo e não ter resultados. Um dos problemas, fazer muitas questões por tema e não fazer da forma que ela vai ser avaliada.
Então, o que a pessoa faz? Ela estuda de um jeito muito confortável. Faz só questões por tema, ela faz com consulta, ela faz olhando a fórmula, aí ela não cronometra tempo, né? E aí ela faz na hora que ela tá com vontade. E assim, gente, ela vai ser avaliada com 90 questões, sendo 45 de uma coisa, 45 de outra, com tempo cronometrado, com gente com chips barulhento em volta. E a gente precisa de treinar desse jeito, ok? Imagina um jogador de futebol. Deixa eu até ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Então, beleza. Tá fazendo sentido, né, gente? Coloca pra mim aqui se isso aqui tá fazendo sentido pra vocês. E aí, muita gente fala assim, nossa, mas é porque fazer 90 questões gasta muito tempo. Nossa, sabe, mas sabe o que que é? É porque dá muito trabalho fazer isso. Mas é porque se eu fizer 5 a 7 questões, Sabrina, antes de eu estudar a matéria, mesmo eu tendo tido aula, eu vou errar muita coisa. Ah, sabe, mas se eu fizer o simulado e ainda não fiz a revisão de tudo, eu vou errar muita coisa. E aí, gente, eu sei, gente, que é cansativo, é frustrante, a gente vai errar e tudo mais. Mas eu sinto muito, eu tenho que te falar isso, né? Quando eu faço a mentoria com os meus clientes, eu falo que eu tenho que ser mais dura com a pessoa do que a própria pessoa com ela mesma. Porque eu não tenho compromisso nenhum em falar o que a pessoa quer escutar. Meu compromisso é de realmente, assim, melhorar os resultados da pessoa. E aí eu falo assim: olha, é difícil, é difícil. O que é fácil? Fácil a gente continuar do jeito que tá. Isso eu sei que a pessoa que me procura, a pessoa que tá aqui na aula às 7 horas da noite, ela não tá querendo. Se a pessoa tá aqui na aula hoje, né? Eu sei que tem um tanto de coisa para fazer, eu sei que ela tá querendo alguma coisa diferente, né? E estudar do jeito errado, muita gente faz. E aí vamos imaginar um jogador de futebol, que ele vai para a Copa do Mundo e ele vai jogar lá 2 tempos de 45 minutos. Mas ele fala assim: ah, não, Sabrina, eu não gosto muito de treinar 2 tempos de 45 minutos, porque é muito cansativo, né? Imagina, 2 tempos de 45 minutos é muito tempo. Então, o que eu faço? Eu treino pênalti ali todo dia. Aí eu vou, dou uns toques, dou uns passes e tal. Mas assim, 2 tempos de 45 minutos é muita coisa para eu ficar treinando sempre. Gente, se esse jogador falasse pra mim assim, Sabrina, você me patrocina? Você dá R$ 100 pra eu colocar meu nome aqui na minha camisa? Eu falo assim, não, meu filho, se você não treina do jeito que você vai ser avaliado, como é que eu vou investir em você? Como é que eu vou acreditar em você? Então, por mais desconfortável que seja, por mais cansativo que seja, a gente tem que treinar da forma que a gente vai ser avaliado, ok? Senão a gente não melhora resultado, ok? Quem que se viu aí pegando nisso de estudar errado? Muito passivo, muitas questões por temas, muitas leituras. E eu vou dar alguns exemplos de estudo ativo, se eu ver que faz sentido aqui para vocês. Deixa eu ver. Ah, aqui, então beleza. Tá vendo? Aí, ó. Aí frustração, sabe, Isadora? E aí muita gente deixa de fazer as coisas. Nossa, tem um tanto de mensagem, deixa eu ver. Faz sentido. Mapa mental ajuda, Soiane, mas tem outra estratégia que eu vou passar também. Tá vendo? Nicole, faz as questões, acerta. Aí você fala, nossa, mas é claro, é que eu acertei, o módulo é sobre isso, né? Será que eu acertaria numa prova? Aí, travar nas questões, estudou errado, Vitória. Vamos mudar isso. Maiara também. Então, beleza. E Maria também. Então, vamos junto aqui. Não tem problema a gente ter estudado errado. Por quê? Porque 99% das pessoas estudam errado, né? Principalmente quando a gente pensa no Brasil. Tem, inclusive, algumas pesquisas sobre isso. A gente fez pesquisa em boas escolas aqui de Belo Horizonte sobre isso. Muita gente estuda errado. E agora é hora de mudar, principalmente na revisão, porque vai fazer muita diferença estudar certo agora na revisão, tá? O estudo, quanto mais ativo, melhor, por mais desconfortável que ele seja. Só que a gente precisa trabalhar a cabeça. Ontem eu falei de uma frase do cara que chama Tim Gallery, né? Que ele fala assim, que ele era um treinador de tênis, que ele falava que o jogador ganhava ou perdia o jogo na mente. E eu falo que a pessoa ela é aprovada ou não é aprovada na mente. Né? Por quê? Porque a gente precisa de ter estômago, gente, para errar, né? E assim, e para saber o seguinte, treino é treino e jogo é jogo. Cada erro que eu tenho no treino é uma oportunidade de eu acertar no jogo. Então, eu tenho uma escolha, né, gente? Se eu errei um tanto de questão, eu posso desesperar, eu posso falar para mim mesma que eu não vou passar, que eu sou burra, que medicina não é para mim, que medicina é só para quem estuda desde o primeiro período, que medicina é só para gênio, que medicina é para o meu irmão, que medicina é para o meu primo, que passou com 10 anos de idade. Todo mundo tem aquela prima, né, gente, que passou com 10 anos de idade, não sei o quê, foi aprovada em 5 faculdades de medicina e tudo mais, né? Ou eu posso chegar e posso falar assim, não,
Ainda bem que eu errei isso aqui agora, porque eu achava que eu estava abafando aqui em sistema endócrino. E agora eu sei que eu preciso de melhorar isso. E eu vou, e aí a gente arregaça as mangas e fala, e eu vou aprender esse negócio. E a gente coloca intenção nisso, ok? Então, treino é treino e jogo é jogo. Cada erro no treino é uma oportunidade que a gente tem de acertar no jogo. De verdade, gente, de verdade. Desde que a gente encare o erro como parte do processo. Exemplos de estudo ativo. Tem uma técnica que é chamada de recall, né, que é retomar, que ela é super estudada, que em uma pesquisa, inclusive, ela foi vista como a estratégia de melhor custo-benefício, que é o seguinte: terminei de estudar, por exemplo, botânica. Botânica não, botânica cai pouco. Doenças, isso, bacterioses, tá? Aí eu terminei de estudar bacterioses. Aí geralmente o que a gente faz? A gente pega, termina de estudar bacterioses, fecha o livro, beleza, vou para a primeira lei de Newton, pego, fecho, vou para química orgânica, fecho, vou para não sei o que, conflitos urbanos e vou estudando. E aí eu não mostrei para o cérebro o que é importante. Então, o recall é o seguinte: eu acabei de estudar isso aqui, vamos supor, eu tive ali um período de 1 hora de estudo. Aí eu fecho o livro e eu pego, gente, eu posso cronometrar 1 minuto, né? 1 minuto e meio, sei lá, por exemplo. E eu falo assim, como se eu estivesse explicando para alguém: olha, o que é importante eu saber disso aqui que eu acabei de estudar é que tem essa doença, isso aqui pega desse jeito, isso aqui pega desse jeito. Fala, gente, não tenha medo de falar sozinho. Alguém aqui tem vergonha de falar sozinho? Eu adoro, inclusive, eu pergunto, eu respondo e tudo mais, né? Às vezes eu tô andando na rua, gente, eu vejo que eu tô com altas caras, assim, porque eu tô falando sozinha. Não me achem doida, por favor. Mas tem gente que fala pro espelho, tem gente que fala pro cachorro. Pode só pensar, mas na pesquisa mostrou que quem fala tem melhores resultados. Então, assim, na reta final de dia eu não ia economizar. Se tem pesquisa mostrando, se eu vejo na prática com quem eu acompanho que falar sozinho, né, explicar o conteúdo, dá mais resultado do que pensar, eu não ia ficar, né, gente, bobeira aí só pensando, tá? Porque é um negócio que gasta o mesmo tempo. Então, pega e fala, olha, então disso aqui o que é importante saber é isso, isso e isso. Aí eu peguei e fiz várias questões de física. Aí eu fecho e falo, ok, disso aqui eu tenho que saber que para fazer a questão eu tenho que usar essa fórmula nessa situação. Eu tenho que saber que eu tenho que começar olhando isso, isso e isso. Eu tenho que saber que eu tenho que olhar se está desprezando ou não a questão do atrito. Aí, então, depois eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que calcular assim, 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 beleza? Passei para outra coisa, ok? Vale muito a pena fazer o recall após cada período de estudos, né? Eu geralmente recomendo um período de estudo de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Se a pessoa tem muita dificuldade de concentração, ela pode começar com 25 minutos, mas não passar disso, tá, gente? De 1 hora e meia sem intervalo. Porque isso a gente diminui a produtividade e gasta muito tempo, ok? Então, aí a pessoa pode fazer isso, e é muito bom fazer também depois da aula. Então, por exemplo, eu assisti uma videoaula de química. Acabou a videoaula de química, explica como se você estivesse explicando para alguém que não assistiu aquilo e precisava de saber. Olha, a gente gasta 1 a 2 minutos. Olha, dessa aula aqui tem que saber isso, 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 isso. Tem que saber diferenciar assim, tem que ficar atento a tal coisa. Então, beleza. Cursinho também, né? A pessoa faz cursinho presencial. Aí ela chega em casa, olha os horários e vai falando. Na aula de matemática tem que saber isso, 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 isso. Vai passando tópico por tópico, tá, gente? O recall é muito importante, faz muita diferença. Aí, o que muitas vezes a pessoa quer fazer? Ah, Sabrina, eu posso fazer o recall da aula olhando minhas anotações no caderno? Gente, muito confortável, muito bacana, muito passivo, furada, tá? Armadilha, cilada, ok? Por quê? Aí a pessoa ela tem medo de frustrar, porque ela fala assim, Sabrina, eu fui tentar lembrar e eu não lembrava, socorro. Tá bom, gente, então indica o quê? Você precisa de melhorar sua concentração no estudo. Mas se eu tô fazendo um recall de uma aula e eu percebo que eu não tô lembrando o que tinha na aula, gente, que eu lembrei 20%, gente, esse recall é muito mais importante, porque se eu não fizesse isso, eu ia esquecer completamente o conteúdo daquela aula e aquele tempo que eu fiquei ali, gente, ele seria perdido. Então, na hora do recall, é hora de ser desconfortável, é hora de colocar a cabeça para funcionar. Depois, se eu quiser voltar na anotação, ótimo. Mas é, inclusive, uma informação importante. Eu olho, nossa, olha só, eu lembrei da aula de química, de física, mas eu não lembrei quase nada da aula de matemática. Tá, eu vou me esforçar ao máximo, vou lembrar o máximo que eu puder, e depois eu posso voltar nesse conteúdo, né, nessa aula, nas anotações. Mas primeiro eu tenho que fazer isso aí e colocar isso para funcionar. Então, o recall é muito importante.
gasta de 1 a 2 minutos por período de estudo ou por aula, tá, gente? E faz muita diferença. É eu sinalizar para o cérebro que aquilo é importante, ok? Deixa eu ver se tem perguntas, se tem comentários aqui. Luan, mudança de vida, né? Deixa eu ver. Maria está frustrada, tira nota baixa. Ainda bem que a gente descobriu hoje, né? Deixa eu ver. Luan, estudo é passivo, mas já começa fazendo recall, tá? Que já é muito, muito, muito bom. Isadora, não vamos jogar a toalha, não. Aí, Mayara, beleza, fez muitas questões, errou. Aí é a hora ideal de voltar nas aulas, numa resolução comentada, no conteúdo, e entender aquilo assim com intenção. Então, ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasceu sabendo matemática. Então, como que a gente vai saber? Estudando. Ah, eu fui mal numa questão. Tá bom, o que me indica? Que eu tenho que estudar mais. Que eu tenho que estudar diferente. Gente, sem drama, beleza? Por quê? Porque a gente tá nisso aí pra estudar mesmo, gente. Ninguém nasceu sabendo jogar futebol. A pessoa tá errando pênalti. Vai lá, treina pênalti, meu filho, né? Então, assim, quanto mais drama a gente coloca, mais difícil fica a nossa vida, ok? Então, recall, já indico demais, tá? Faz muita, muita, muita diferença. Outra forma de estudar ativamente fazer questões, fazer algumas questões. Então, se eu já vi aquilo numa aula ou em algum momento da vida, mesmo assim, nossa, tem 3 anos que eu saio do ensino médio. Tá bom, você já viu aquilo em algum momento da sua vida. Começa pelas questões. Começa fazendo 5 a 7 questões antes de ler o conteúdo, tá? Porque isso já melhora, inclusive, a concentração durante a leitura. Ninguém gosta de apanhar, né, gente? Fala que quando a gente apanha, a gente nunca esquece, né? E aí, o que acontece? Se eu errei várias coisas de um tema, não adianta, gente. Durante o estudo, eu vou prestar muito mais atenção. E aí, depois se faz outras questões. E eu sempre recomendo, gente, a gente tem que fazer prova, né, do estilo do que a gente vai ser avaliado. Quem eu acompanho, eu recomendo pelo menos 45 questões toda semana, tá? Pelo menos uma prova ali, um caderno de provas do Enem toda semana. Muito importante e importante voltar nos erros. Voltar nos erros também é muito ativo, tá bom? Então, um resumo que eu terminei de estudar. A gente só faz resumo, gente, depois que fez questões de um conteúdo também. Então a pessoa fez lá 20 questões de um conteúdo. Beleza, agora é hora de fazer um resumo. Agora eu sei o que é importante, agora eu sei o que as questões cobram. Porque se eu fico só olhando a aula, gente, se eu fico só lendo, parece que tudo é importante, né? E aí, de repente, a pessoa tem uma matéria que na apostila tem 5 páginas e o resumo tem 10. Aí eu falo, meu Deus, como é que você conseguiu fazer isso? Aí a pessoa, sabe, eu juntei o material da aula com o material da apostila, com o material do livro de não sei quem, com o material que eu vi em tal lugar. Ou seja, a pessoa está fazendo um livro didático, né? Um material didático, que é super legal, mas não para quem quer ser aprovado em medicina. Você não está fazendo material didático, você está fazendo um resumo, um material de revisão para você. Então, a gente só faz resumo depois que tiver feito pelo menos 20 questões daquele conteúdo. Aí você volta nas questões e fala o que é importante saber. E pode fazer ali seu resumo. Tem até outras alternativas mais eficientes, ou um mapa mental, ou um flashcard, não sei se alguém já ouviu falar, né? Flashcard tem muita pesquisa também. Mas assim, não faça só com conteúdo teórico, beleza? Ok? Ó. Então vamos ver. Deixa eu ver. Recomenda. Mudei aqui de tela, né, gente? Nicole perguntou o seguinte, sabe? Você acha que esses meses que estão faltando dá para salvar muita coisa? Tenho medo de ficar muito frustrada e acabar no desespero, mas quero tentar. Então, Nicole, tem um recado muito importante para você, gente. A gente tem mais ou menos 72 dias. 72 dias dá para fazer muita coisa e muita coisa. E eu sei que muita gente já está estudando. Então, agora a gente precisa ajustar alguns pontos e fazer isso valer a pena. O que eu posso garantir para você, Nicole, eu vou falar assim, de verdade, eu vou falar assim de forma muito sincera. Eu sou muito direta, sabe? Eu sou muito transparente, assim. Eu não consigo garantir para ninguém para chegar e falar assim: olha, você vai passar. O que eu consigo garantir é que se a pessoa estiver estudando errado, ela não vai passar. Entende? Se a pessoa estiver estudando errado, ela está jogando o tempo dela no lixo. Ela está perdendo mais um ano. Agora, se a pessoa ela ajusta isso no final, que é o final mais importante, que é a parte de revisão, ela pega, ajusta, estuda de uma forma eficiente, com foco, trabalho emocional, trabalho cronograma, aí eu tenho vários casos de pessoas que passaram, tá? Tem o Vitor, por exemplo, depois eu vou colocar o depoimento do Vitor lá no grupo. O Vitor fazia administração
Então, ele fez, né, 5 anos de administração. Aí, chegou em setembro, ele falou assim, eu decidi, né, que ele já tinha, inclusive, matriculado, tinha, inclusive, feito inscrição no Enem, mas aquele negócio, mas eu não sei o quê, não é pra mim e tal. Aí, chegou em setembro, ele falou assim, eu vou pegar firme nesse negócio. E ele falou assim, ele se achava muito velho, né, gente? Ele tinha, sei lá, 22 anos, mas ele se achava, assim, super velho, né, o ancião, o idoso. Aí ele falou assim, Sabrina, eu preciso da sua ajuda porque eu não posso mais perder tempo. E aí ele focou, gente, ele saiu, gente, do curso de administração, tá? De administração. E aí foi, gente, assim, com muito foco, gente, setembro, outubro e novembro, né? O pedaço que a gente tinha. E ele foi aprovado. Então, assim, tem muita gente que é aprovado, né, nessa situação. Tem a Carol também, que eu acompanhei, que pegou firme nesse finalzinho, né, e foi aprovada. Então, a ideia é o seguinte, a gente não pode usar isso do tempo tá curto como desculpa para não dar o melhor. Como desculpa para fazer diferente. Porque uma coisa é certa, se a pessoa continuar fazendo o que ela sempre fez e que ela não teve resultados, ela vai continuar não tendo resultados. Agora, vamos supor, a pessoa que não está estudando nada, tá? A pessoa fala assim, Sabrina, eu não peguei no livro, eu não estou estudando nada, eu não sabia, sei lá, não estou fazendo nada. Aí eu vou falar assim, não é típico, tá? Que a pessoa consiga essa aprovação. É possível, mas não é típico. Agora, a pessoa que já está estudando, mas ela sente, nossa, eu estou estudando errado, eu não estou aprendendo tão bem, não sei o quê, e agora eu vou pegar firme, aí ela já tem uma chance muito grande, ok? Tanto que eu acho assim que, por exemplo, o meu curso, o meu acompanhamento desse finalzinho, ele não é para pessoa que não está estudando nada, entende? A pessoa que não está fazendo cursinho, que não está assistindo aula, não está fazendo nada, que vai começar agora a assistir alguma aula, pegar no livro, a comprar algum material. Não é para ela nesse momento, entendeu? Pode ser para ela em fevereiro. Agora, a pessoa não, sabe? Olha, eu assisto aula, só que eu sinto que eu não estou dando o meu melhor. Eu estou estudando, mas eu não estou tendo resultado. Por isso que eu falei, né, eu coloquei esse tema da live. É para a pessoa que está estudando, mas ela não está vendo resultado. É para a pessoa que está estudando, mas ela sabe que ela não está fazendo melhor. É a pessoa que está estudando, mas sente que não está sendo produtivo. Aí isso aí dá para mudar muito. Seu caso é qual, Nicole? Você está começando do zero ou você fala assim, não, eu já estou fazendo alguma coisa, tá? Então, beleza, pode testar as técnicas sim. Deixa eu ver o que mais. Jéssica. Então, de novo, não sei se dá mais tempo. Uma coisa eu tenho certeza. Se a gente usar essa desculpa de que não dá tempo, né, para não fazer o melhor, com certeza a pessoa não vai ser aprovada. E aí é mais um ano, né, gente? Mais um ano de cursinho, mais um ano sem fazer o que você quer, mais um ano. Ei, a gente tem visita aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Vem cá, vem. Dá boa noite? Quer vir aqui? Não. Quer não? Vem cá. Eu tenho um filho, gente, muito fofinho. Ali. Manda um beijo para eles. Um beijo da aprovação. Um charminho. E, gente, agora dá tempo, gente. Agora não tem jeito. Agora todo mundo aqui vai ser aprovado. Tchau. Tchau. Isso. Pega aqui. Isso. Vem. Gente, então todo mundo agora recebeu o beijo da aprovação. Pronto, gente. Todo mundo já sabe que dá tempo, né? Que já vai ter jeito. Esse é o Pedro. Eu tenho o Pedro, né, gente, que tem 2 anos. E eu tenho outro filho, que é o Daniel. Daniel tem 3 semanas. E ele é pequenininho ainda. Só que ele tá no hospital ainda. Porque ele nasceu prematuro, ele tá internado, tem essas 3 semanas. E ainda vai ficar internado umas 3 semanas. Então, vocês também, gente, podem orar pelo Daniel. Tanto que eu já terminar aqui, aí eu vou no hospital de novo, que eu vou várias vezes no dia. Então, vocês podem torcer pelo Daniel também, que ele tá crescendo, tá ganhando peso, mas vai ficar bem. Mas vocês já conheceram o Pedro e já receberam o beijo da aprovação, né? Deixa eu ver se vocês gostaram do Pedro. Gostaram dele, gente. Então, beleza. Quem tem medo aí de não dar tempo, pronto, já recebeu o beijo da aprovação, agora é com tudo, né? E aí, RT, não sei o que é, gente. Depois vocês me falam o que é. A Mayara colocou assim, vamos lembrar do emocional. Pois é, gente. Então, assim, é bem importante a gente focar, tá? A gente focar nisso aí, fazer bem feito, fazer essa reta final. E, assim, eu garanto que tem muita chance de fazer diferente. E, assim, a gente não usa como desculpa o tempo para não fazer seu melhor. Combinado? O Luan perguntou da técnica de Feynman. Tem gente que chama de Feynman, tem gente que chama de Feynman. Ela é boa para
para conseguir estudar um conteúdo. A técnica de Feynman, ela tem o seguinte: a pessoa estuda um conteúdo, aí depois ela pega e escreve tudo o que ela aprendeu, depois ela coloca de forma mais simples, e aí ela coloca uma explicação assim da forma mais simples possível. E ela vai simplificando aquilo o máximo que ela puder. É uma técnica muito legal, só que ela gasta muito tempo, né? Não dá para fazer isso de tudo. E o recall não, o recall dá para fazer de tudo. Então, o recall, a gente não precisa escrever. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente aumenta o custo, a gente aumenta o tempo. Vamos supor, vou aumentar em 4 vezes o tempo, mas eu não aumento em 4 vezes o benefício, tá? Então, assim, eu gosto para algumas coisas. Vamos supor que tem uma coisa que você fala o seguinte, Luan, sei lá, Sabrina, deixa eu pensar num tema que é complicado. Genética. Sabrina, genética não tem jeito, não entra na minha cabeça. Sabrina, eu já estudei, eu já vi aula, eu já fiz tudo, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Aí eu acho que vale a pena usar a técnica de Feynman, entendeu? Mas para tudo não. Agora o recall eu recomendo para tudo. Para cada aula, por exemplo, se eu assistir um bloco de aulas, depois eu volto, pego o horário e vou uma por uma, 1 minuto, gente, né? Vamos supor, tem um tanto de cliente que faz cursinho que tem 6 aulas por dia, né? Às vezes tem até 10. A pessoa gasta ali 10 minutos, né? Para ela fazer o recall de todas as aulas. Então, assim, é muito tranquilo, né? A pessoa estudou ali 1 hora, pegou 1 minuto, fez o recall daquilo. E então é mais simples, ok? E tem uma coisa que eu gosto quando a gente vai fazer um material de revisão, gente, que o resumo, ele é complicado, que é o seguinte. Eu nem ia falar disso, mas eu vou falar, gente. Vou, né, colocar todas as coisas. Que é o seguinte, o resumo também, ele pode dar uma coisa que chama ilusão de competência. O que é ilusão de competência? Eu já falei sobre ela, que também a consulta e tudo mais pode dar. Eu achar que eu tô sabendo uma coisa, mas eu não tô sabendo. Então, quando eu pego um resumo e eu leio lá no meu resumo assim, a insulina, ela diminui a glicemia e o glucagon aumenta a glicemia. Isso mesmo. Tá. Ou seja, eu não sei se eu sei aquilo porque eu acabei de ler, ou se eu realmente sei. E aí, se eu não sei aquilo, eu não fico ligado que eu preciso estudar. E se eu sei, não me dá aquela segurança de que eu estou sabendo muito bem. Por isso que tem uma técnica que ela é muito estudada nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram em Grey's Anatomy, os médicos estudam para residência com isso também, né? Tem muita pesquisa sobre isso também, que são os flashcards. Que eu gosto muito dos flashcards, por quê? Eu errei uma questão que falava de insulina e glucagon. Aí eu falei assim, ok, o que eu preciso de saber para acertar essa questão? Aí eu preciso de saber, nesse gráfico aqui, a gente não tem nada aqui não, só um exemplo. Nesse gráfico aqui de glicemia, ó, o Pedro tá chorando, mas ele tá com o pai dele, tá? Nesse gráfico aqui de glicemia, qual que é o hormônio que tá atuando? Aí eu pego, geralmente a gente pega um papelzinho mais duro para eu não ver o lado de trás, né? E eu coloco lá o gráfico, falo qual hormônio que tá atuando e por quê. Aí eu pego aquele papel e olho o gráfico, né? Depois falo, aqui tem que ser a insulina, porque a glicemia ela diminuiu aqui, aqui e aqui. Tal. Não pode ser o glucagon por causa disso. Aí eu viro e confiro. Acertei, beleza, ponho aqui. Errei, ponho do outro lado. Eu sei que eu vou ter que voltar naquele conteúdo. Então, eu tive o efeito teste. Entende? Muita gente confunde o flashcard com um pequeno resumo, com encher a casa de post-its. Mas o que o flashcard tem que ter? Tem que ter o efeito teste. E ele é um bom material de revisão. Então, o que eu recomendo para você que está achando que não está bacana o seu estudo? Estuda, continua estudando, tá bom, gente? Se você está começando do zero, não é típico ser aprovado, né, gente? Mas tem jeito, mas não é o típico. Agora, se você já estuda, mas não está estudando do jeito certo, não sente que está sendo produtivo, não segue seu cronograma, não está vendo realmente resultados, aí eu garanto que você consegue aumentar muitos resultados. E eu também quero falar uma coisa, né, para Nicole, para Maiara e tudo mais. Eu não consigo, gente, até por uma questão de honestidade minha, né? Eu não consigo garantir que a pessoa, olha, você vai usar isso aqui, você vai ser aprovado. Mas eu garanto uma coisa, usando isso, você vai fazer a melhor prova da sua vida. Entendeu? Você vai fazer o melhor Enem que você já fez. Isso aí eu consigo garantir. Isso eu consigo garantir e dormir tranquila. E ficar tranquila de que eu tô sendo muito honesta com você. Então, vamos fazer isso acontecer, fazer a melhor prova que tem, fazer o seu melhor e aí a gente vai ver o resultado. Fala assim, nossa, fui aprovado, beleza, excelente. Nossa, ainda não deu, mas agora você já sabe estudar, você já sabe o que funciona para você e tudo mais, tá? Então,
Algumas recomendações. Fazer recall, tá? De cada bloco de estudo e das aulas. Fazer algumas questões, de 5 a 7 questões, antes de ler um conteúdo. Inclusive, se você acertou todas as questões, não precisa ficar lendo tudo, tá bom? Faça mais questões e vai voltando nas erradas, significa que você está sabendo bem. Trocar resumos muito grandes, né? Por resumos menores, fazer pelo menos 20 questões antes de fazer um resumo. Fazer flashcards nesse modelo que eu falei. E fazer provas antigas, muito importante, pelo menos 45 questões por semana e depois voltar nas questões erradas. O que disso aí que dá para implementar? O que dá para colocar em prática já nessa semana? Porque não precisa de colocar tudo, né, gente? Ou o recall, ou os flashcards, ou fazer algumas questões antes de estudar, ou colocar já as questões do Enem. O que já dá para colocar, ou voltar nas questões erradas, é muito importante. Gente, é muito desconfortável voltar nas questões erradas, mas é muito importante, tá? O que já dá para colocar em prática essa semana? E deixa eu dar uma olhada aqui. O que eles falam? Aí o Cleison perguntou: simulados da prova é uma excelente forma de revisão agora nesse final. Tá? A gente pode colocar. Tarzônio perguntou se estudar de madrugada consegue memorizar com mais eficiência. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Se a gente for pensar na maior parte das pessoas, não. Mito. Isso eu consigo, assim, garantir, tá? Por quê? Porque a gente tem o ritmo circadiano, que é toda uma sequência, de toda uma cadeia de hormônios que ela foi por milhares de anos, gente, controlada pelo ciclo de claro e escuro, né? Então, a pessoa é ativa durante o dia e inativa durante a noite, é momento de descansar. Pode existir, sabe, num leão, que ele muda o ritmo circadiano? Pode, gente, mas não é o padrão, né? A gente teve milhares de anos de seleção e tudo mais em um outro contexto. E o sono, ele é muito importante, a gente só consolida memórias de longa duração durante o sono. Então, às vezes, o que acontece? Durante a madrugada tem mais silêncio, durante a madrugada não tem interrupção, durante a madrugada não tem gente no WhatsApp conversando, e aí a pessoa consegue se concentrar mais, mas não é por causa da madrugada. Pelo contrário, viu, gente? Eu achava que eu era uma pessoa mega noturna. Quando eu fiz mestrado, meu orientador mudou para a Austrália, aí a gente ficava 3 vezes por semana, até 4 horas da manhã, discutindo os resultados, não sei o que, eu achava lindo. Aí eu engordei 9 quilos, viu, gente? Só por causa desse. Sim, claro que não é, né, gente? Não vou jogar a culpa assim, mas principalmente, né, por essa questão do hormônio e tudo mais. A questão do estresse, da imunidade, tudo isso fica prejudicado. Então, assim, furada estudar de madrugada, de verdade. Pelo contrário, tem inclusive uma pesquisa feita na Alemanha que ela mostra que acordar cedo e ser ativo cedo melhora muito a concentração, o humor, a qualidade de vida, a imunidade. Então, assim, vamos para um outro caminho que vai ser mais importante. E se as coisas estão te desconcentrando, acha um jeito de, durante o dia, ficar mais concentrado, tá? Deixa eu ver. O que mais? Aqui, vocês gostaram do Pedro, né, gente? Gostei. Nicole já vai colocar as técnicas. Aí amanhã na aula, Nicole, você dá um retorno pra gente. Isadora. Aí tem uma base boa, dá tempo, tá vendo? Então você não tá começando do zero, Isadora. Então agora é ir com tudo. Já começa a colocar as técnicas de uma vez e vamos com tudo. Então, gente, ó, o pessoal orando pelo Daniel. Gostei. Isso. Muito bom. Muito importante mesmo. Inclusive, gente, eu só tô aqui, gente, porque eu realmente acredito que o que eu posso fazer, gente, faz diferença na vida de vocês, tá? De verdade mesmo. Senão eu não estaria, tá? Eu não sei quem vocês conhecem, que, sei lá, 3 semanas depois do parto tá trabalhando. E eu só tô trabalhando aqui porque eu sei que isso faz diferença na vida de vocês. Porque eu sei que isso faz diferença agora. Porque eu sei que se eu fosse falar isso em novembro, não ia fazer diferença, entendeu? E quando eu conversei com o Paulo até falou assim, né? Quando o Daniel nasceu, sabe, não vamos adiar isso e tal, a gente faz ano que vem. Eu falei assim, não, eu quero fazer porque eu sei que vai fazer diferença. Porque eu sei que tem muita gente que tá estudando errado e que não faz sentido, assim, sabe? A pessoa gastar o tempo dela, o ano dela, quando eu sei que as coisas podem fazer diferença. Então, tô falando assim, de verdade, viu, gente? Não é por dinheiro, não é porque eu acho que não sou obrigada, nada disso, né? É porque eu sei que isso faz diferença de verdade mesmo, né? Deixa eu ver o que mais. A pessoa tem uma rotina bem sólida, faltam toques finais. Pois é, faltam esses ajustes, agora já sabe o que fazer. Isso mesmo, maior cilada fazer resumo, cilada mesmo.
Então, beleza. E aí eu quero saber, gente, o que já dá para colocar em prática. Coloca aí para mim. Então, beleza. Segundo erro, gente, que faz com que as pessoas estudem muito. Eu tenho um caderninho, gente, como faz com que as pessoas estudem muito, mas não tenham resultados. Uma das coisas é a pessoa não ter um cronograma eficiente. Ou seja, a pessoa tem um cronograma que ele mais gera frustração, desânimo, e a pessoa ela olha para aquilo e fala: nossa, eu não cumpri isso e tal, e eu sou um lixo, eu não vou passar e tal, do que um cronograma que anime mesmo a pessoa. E aí eu quero dar uma dica importante em relação ao cronograma, tá? Um cronograma por horário, ele não funciona tão bem, tá? E um cronograma também muito certinho, sabe? Às 5h55 eu vou fazer isso, 18h34 eu tenho que fazer tal coisa, e aí a pessoa vai planejar a semana dela toda direitinho, assim, minuto por minuto. Na segunda-feira ela teve dor de barriga, pronto, a semana toda atrapalhou. O que é mais eficiente? Vou dar 2 dicas importantes, tá? Alguém tem problema com o cronograma, gente? Que aí o cronograma, a pessoa faz, né? Ela vai, faz, fica estudando, tá sempre frustrado, sempre cada vez acreditando menos nela, né? 2 dicas importantes. Ao invés de fazer o cronograma por tempo de estudo, então de 3 às 5, de 3 às 4h30 eu vou estudar física. Isso é muito frustrante, gente. É muito frustrante, sabe por quê? Porque a pessoa fica 1h30 estudando física, e aí quando ela termina de estudar física, ela tem a sensação de que ainda falta muita coisa. E o cérebro gosta muito da sensação de concluir alguma coisa, de missão cumprida. E esse tipo de cronograma, ele não dá essa sensação. A sensação é de que sempre está faltando. Aí tem 1h30, e a pessoa, nossa, ainda falta muita coisa, né? Então, que se eu coloco um cronograma por metas e mais específico, eu consigo ser muito mais produtivo e ter muito mais confiança. Então, se ao invés de colocar que eu tenho que estudar 1h30 de física, eu coloco assim: eu tenho que ler a página 50 a 55 da apostila e eu vou fazer 15 questões de primeira lei de Newton da página 34. Beleza. Ainda que, ao invés de fazer 15 questões, eu consiga fazer 10, eu vejo que eu fiz 2/3 daquilo. Entende? Então, quanto mais concreto um cronograma, mais eficiente ele é. Porque o cérebro gosta de concluir. Eu gosto de dar um exemplo para quem eu acompanho. Falo assim: se sua avó olhar seu cronograma e olhar o seu dia, ela vai saber falar o tanto que você foi produtivo. Entendeu? Então, tem que ter uma meta bem concreta. Eu quero fazer 5 flashcards de tal coisa. Eu vou estudar isso, depois eu vou fazer recall e vou fazer 5 questões. Entende? Quanto mais concreto, mais eficiente, tá? Porque por tempo é muito frustrante, é muito frustrante. E outra coisa importante, o cérebro não gosta de tomar decisões. Tomar decisão é uma coisa que gasta muita energia do cérebro, ok? Então já deve ter acontecido com alguém aqui. A pessoa chega em casa e fala assim: nossa, eu tenho que fazer a redação sobre publicidade infantil, eu tenho que fazer o Enem PPL de 2017, nossa, eu tenho que fazer um módulo de aldeído, eu tenho que fazer isso e tal. Aí a pessoa quer saber, eu não vou fazer nada, né? Aí a pessoa não faz nada, ela ficou um tempão pensando que ela tinha que fazer, mas ela não fez nada, e ela gastou toda a energia que ela tinha para fazer alguma coisa, tentando tomar uma decisão. Então, tomar decisão gasta muita energia, de verdade, gente. E aí, uma coisa que funciona muito bem é o planejamento do dia seguinte. Ou seja, antes de dormir, eu já tomo todas as decisões e eu deixo tudo pronto para o dia seguinte. Então, eu já vou falar assim: então amanhã eu vou fazer uma redação. Qual redação que eu vou fazer? Amanhã eu vou fazer redação de publicidade infantil. De preferência, eu já pego essa proposta e deixo aqui em cima da minha mesa, tá? Já tomei a decisão. Amanhã eu vou fazer um Enem. Qual Enem que eu vou fazer? A PPL 2017. Eu já imprimo. Gente, eu não vou deixar amanhã chegar, nossa, tem que fazer Enem. Qual Enem? Nossa, tem que imprimir. Gente, isso não vai acontecer. Aí eu já pego, imprimo o Enem, deixo ele aqui em cima da mesa. Aí eu vou fazer 10 questões de física de tal coisa. Beleza, já deixo aqui. É muito mais fácil de cumprir. E é muito interessante, gente, porque o simples fato da gente planejar o dia na noite anterior aumenta em 60% a produtividade. Então, isso faz toda a diferença para que a pessoa consiga render bem nessa reta final. Fez sentido, gente? E aí, muita gente planeja errado. Planeja errado, fica cada vez mais frustrado, cada vez mais desesperado, e aí acredita cada vez menos nela, e apesar de fazer muita coisa, tá sempre fazendo, mas não tem o resultado. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui na outra tela.
Ah, gente, que bom que vocês estão felizes assim, que isso vai fazer diferença, né? Vitória, colocar o que no grupo? Só para eu entender, eu vou colocar a gravação da aula também, né? Aqui o Cleison já fazia de forma automática, né? O recall, que bom, que já fez diferença. Os tópicos que pode aplicar. Vou fazer um áudio e aí eu resumo tudo, pode ser? Estudar por meta, Isadora, muito importante. E pronto, eu dormi. É isso mesmo, Luan. Exatamente. Chama de paradoxo da escolha. Quando a gente tem muita opção, muita coisa, dá uma angústia. Tipo quando você vai no Netflix e você vai procurando um monte de coisa. Quando você chega num restaurante, você tem 5 páginas e você fica assim, nossa, meu Deus, mas o que eu vou escolher? Né? É isso aí mesmo. É exatamente esse sentimento, tá? E o terceiro erro, gente, que eu vejo muito, né, que atrapalha, que faz com que a pessoa se dedique muito, mas que não tenha resultados, é a pessoa ter dó dela. É a pessoa ter dó dela mesma e ter dó dela estudar. O que é um absurdo, né, gente? Porque, assim, estudar, gente, não é sofrimento. Estudar é privilégio, né? É uma escolha. Não é? Ninguém te obrigou a fazer medicina. Então, é uma escolha que a pessoa tem. E eu vejo muita gente com dó de si mesmo. E a pessoa fica, nossa, porque eu tive aula e tal, nossa, porque eu fiz isso, eu trabalhei e agora ainda estou estudando. Nossa, meu Deus, tem que estudar matemática. Gente, é tudo parte do processo para algo que a gente escolheu. E se a gente não encarar isso de uma forma que não seja com dó da gente, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer 5 redações, nossa, eu tenho que fazer 10 questões. A gente não pegar isso e falar assim, ok, eu escolhi isso, eu vou fazer 10 questões, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou estudar matemática agora, eu vou fazer do melhor jeito. Eu odeio física, mas eu vou assistir a aula, eu vou assistir do melhor jeito. Esse ano, em março, eu fui num congresso de neurociência que teve na Universidade de Miami, e tinha um cara que é o diretor do Google, que ele falou assim, que quando a gente coloca intenção em alguma coisa, todos os nossos circuitos cerebrais, eles se mobilizam para aprendizagem. E ele falou que um grande problema é que muita gente estuda sem intenção. Na hora não fez muito sentido para mim, mas depois eu vi, assim, que faz muito sentido, até para mim mesmo, entendeu? Que às vezes eu vou ler um livro, ou eu vou assistir uma aula, mas eu não coloquei intenção. Eu tô fazendo porque eu tenho que cumprir, porque eu tinha planejado, porque já tava, né? Porque eu já paguei, matriculei no negócio. Agora a gente chegar e falar assim, beleza, eu tô nessa aula, eu tô inteiro nessa aula, eu tô inteiro nessa aula e eu vou prestar atenção aqui. E eu vou aprender alguma coisa importante. Eu odeio esse professor, mas eu vou fazer meu melhor nessa aula. Entende? E colocar intenção faz muita diferença. Então, uma terceira armadilha que eu vejo assim, que prejudica muito as pessoas é ter dó de si mesma. E aí a pessoa vai estudando, 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 mas ela tá sempre com dó, tá sempre reclamando. E a pessoa que fala assim, gente, isso aqui faz parte do processo, eu vou fazer isso direito, ela vai ter muito mais resultado, tá? Então, esses são os 3 erros principais que eu vejo. Queria saber de vocês por que valeu a pena estar aqui na aula hoje. Eu vejo que quem tá aqui, né, gente, é um comprometimento diferente. Ele tá chorando de novo, né? Porque agora é a hora dele dormir, deixa eu ver. É isso, 8 horas, é a hora dele dormir. Mas ele tá com o pai dele, gente, tá tudo bem. E aí, o que acontece? Eu vejo que a maioria das pessoas fica achando que ela só tem que estudar mais, estudar mais, estudar mais, estudar mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. E a pessoa não para pensar nessas outras coisas. E a pessoa já fez isso um ano, não deu certo. Ela já fez isso em outro ano, não deu certo. E se ela continuar só concentrada no conteúdo, não vai dar certo de novo, tá? E eu queria saber de vocês por que valeu a pena. E aí eu vou pedir, gente, gentilmente, por favor, para vocês colocarem no grupo por que valeu a pena também. Porque é um jeito da gente, inclusive, motivar. E quanto mais você coloca, né, por que valeu a pena, mais concretiza isso para você. Como se fosse um recall, né? Ali, Nicole, a vida dela ficou mais fácil. Tá vendo? Olha, Mayara, tem dó, tá vendo? Aí já sabe o que mudar. Parar de reclamar e falar assim, ok, isso aqui tá difícil, mas eu dou conta e eu vou com tudo para isso aqui. Né? A Isadora colocou, valeu a pena porque deu um gás para estudar, né? Para continuar e começar a estudar do jeito certo. Gente, não joga toalha, dá tempo de fazer muita coisa diferente. Essa semana a gente vai falar ainda de muitas coisas importantes. Eu vou gravar um áudio, né, um Medcast, com as estratégias de estudo ativo que eu coloquei aqui também. E vou deixar a gravação. E eu vou abrir o grupo lá rapidinho. E eu queria ouvir de vocês, queria muito ouvir de vocês lá, porque que valeu a pena a aula, tá bom? Beijo grande para vocês, gente, né? Como eu falei para vocês, hoje eu ainda vou lá no hospital ver o Daniel, promover lá a alimentação dele, né? E tudo mais. Confiança, né? Ó.
E valeu a pena também, né, gente? Porque vocês receberam um beijinho da aprovação do Pedro, né? Ficou mais motivada. Muito bom, gente. Quem que topa colocar lá no grupo também? Pois assim, que eu vou abrir lá daqui a pouquinho, deixar aberto uns 10 minutos antes de eu sair. E eu vou querer ver vocês falando lá no grupo também, viu, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Ah, gente, olha que gracinha, a gente mudou minha vida. Ah, gente, ó, fiquei muito feliz. Então, beleza. Vou esperar os comentários de vocês lá. Jéssica, Luan, Nicole, Vitória. Vou esperar os comentários de vocês lá. Beijo enorme, gente. Boa noite. A gente se encontra amanhã.